Se quiser chatear um pernambucano, você vai chamar esse bolo aqui, ó, de rocambole. Não faça isso de jeito nenhum. É uma tradição pernambucana, o bolo de rolo se tornou, né, por lei, um patrimônio imaterial e cultural de Pernambuco. É uma preciosidade realmente e um sabor incrível. Mas eu estou sabendo, né, e a gente descobriu que tem uma paraibana que se especializou aí, que tem a mão cheia para fazer o bolo de rolo tradicional pernambucano. É a Wandinha, que a gente vai conversar com ela agora. Inclusive, ela se propôs a ensinar para a gente o segredo do tradicional bolo de rolo pernambucano. Não é isso, Wandinha? Isso é um bolo que é apaixonante, né? O sabor, a forma como ele é feito, as camadas super finas que é de uma delicadeza e ao mesmo tempo traz aquela curiosidade, né, de experimentar. Eu confesso que eu não sei fazer bolo de rolo. Sou pernambucana, imagine. Nunca aprendi, mas sei experimentar um bom bolo de rolo tradicional. Então, quero que você ensine para a gente e eu vou te dar, então, os ingredientes a partir de agora. Você anota para você tentar fazer igual o da Wandinha, tá bom? Anota aí. 250 gramas de açúcar refinado, 250 gramas de manteiga ou margarina, 5 ovos ou 250 gramas de ovos, 250 gramas de farinha de trigo já peneirada, 300 gramas de goiabada cremosa. Se você optar por margarina, você vai usar uma que tenha 80% de lipídio. Se for a manteiga, não precisa nenhuma especificação desse tipo, mas a margarina tem que ser uma margarina que tenha esse teor de lipídio. Tem que ser na batedeira ou pode ser na mão também? O ideal é que seja na batedeira. Porém, se eu não tenho batedeira, eu vou fazer todo o processo manualmente, usando um fouet e espátula. Adicionar o açúcar. Eu envolvi aqui a margarina com o açúcar. Vou bater mais um pouco. Nesse momento a gente já pode ir adicionando os ovos e pode continuar batendo. O que eu estou fazendo aqui? Estou me certificando que a margarina e o açúcar não está ficando no fundo da batedeira e está sendo toda envolvida aos ovos. Eu vou bater mais um pouco, agora aproximadamente 1 minuto. A gente vai adicionar agora parte da farinha de trigo aqui na batedeira. Vai vir com o próprio fouet da batedeira e dar uma envolvida aqui. Vai colocar o restante da farinha de trigo. Vai dar mais uma envolvida. E agora, volta para a batedeira. Aqui eu vou só dar mais uma batidinha, uma batida rápida. Não precisa bater muito, o bolo de rolo não exige que você fique batendo por muito tempo. E a massa vai estar pronta. Como eu costumo deixar sempre minha massa reservada por alguns minutos para poder espalhar nas assadeiras, eu já tenho uma massa aqui descansadinha. Para a gente começar. Normalmente fica quanto tempo descansando? Eu costumo deixar 30 minutos, em média. Eu uso uma forma que é de lateral batida. Mas existe uma outra forma que ela tem as laterais altinhas que também servem para fazer bolo de rolo. Ela já está untada e untada com margarina. Tem pessoas que preferem o desmoldante. Eu prefiro a margarina. Aí são quantas camadas normalmente para fazer você faz? 5 camadas. Eu vou colocar 2 colheres bem cheias na minha forma, certo? Vou espalhar grosseiramente, apertando para baixo. Fala pra gente aí em relação a esse momento de assar. O forno já estava pré-aquecido? O forno está pré-aquecido a 190, aproximadamente. E se você quiser assar num fogão convencional, você tem que colocar em temperatura máxima. Então, esse está em temperatura de 190 graus.
Mas, se você for utilizar um fogão doméstico, um fogão, você coloca na temperatura máxima, que vai assar e também por aproximadamente 5 minutos. Vandinha, eu acho que esse é um momento muito delicado, né? Esse momento de colocar o recheio, porque tem que ser uma camada certa, de acordo aí com a quantidade certa, para que fique naquela camada bem fininha, né? Diz pra gente aí como é que é. Exatamente, agora a gente vai rechear o bolo. E é muito fácil, viu, Silvia? Bem delicado, mas porém fácil. A gente vai espalhar a goiabada cremosa em toda a massa. Não pode, principalmente nessa primeira camada, ter excesso de recheio, porque senão o seu bolo não vai ficar redondinho, com aquele formato que a gente quer, né? Então, o bolo de rolo, ele tem que ser gostoso, porém ele precisa ser um bolo bonito, um bolo com camadas finas e delicadas. Esse momento é o momento que vai definir como que vai ficar nosso bolo, certo? Não é para qualquer amador, não. Não. Eu liberei aqui, eu soltei as as laterais com a faca. Aí eu venho aqui com o dedinho mesmo, ó, essa primeira dobrinha aqui, a gente precisa fazer isso. Não tem problema, tá? Pode quebrar essa primeira dobrinha, porque aqui que vai definir o formato do nosso bolo. E a gente vem com a mão mesmo, formando as O cheiro já tá bom, aqui, esse cheiro da goiabada. Então, gente, a partir da segunda dobrinha, ó, é camada, ó, não exige esforço, é somente técnica, ó, com os 2 dedinhos eu posso enrolar, tá vendo? Ó. E aqui eu tenho meu primeiro rolinho. O segredo do bolo de rolo, Silvia, é quando você finaliza de envolver todas as camadas, você passar nesse papel filme aqui, dar uma leve prensada e deixar descansar por 12 horas. As camadas aqui definem a qualidade. Finaliza usando o açúcar gelado. Algumas pessoas usam o de confeiteiro, outro próprio açúcar refinado, mas eu uso o açúcar gelado.